Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de processos. Hoje, então, a gente vai dar uma continuidade à nossa última aula, né? Lembra que nós conversamos sobre análise de redes sociais nas organizações? Então, o contexto de hoje, ele ainda segue naquela mesma lógica, de trabalhar as redes, de trabalhar as díades e as tríades, que são elementos que compõem a rede como um todo. As díades é a junção de dois elementos, de dois atores dentro da rede, e as tríades de três atores. Cada uma dessas díades ou tríades, ou seja, configurações de rede de cooperação, elas trazem elementos diferentes para o entendimento do funcionamento da rede como um todo. Aí, consequentemente, o impacto dos resultados dessa organização. Então, agora, eu vou me aproximar um pouco mais da câmera para o som ficar mais legível para vocês, mais claro. Então, hoje a nossa aula, então, é para falar sobre a cooperação por meio das díades e tríades. Só para relembrar, então, né, o que é uma díade? É uma relação existente entre dois atores. Aqui é o Teobaldo e a Sofia. E uma tríade é uma relação entre três pessoas. Podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser empresas, podem ser grupos de pessoas, podem ser o que for, pode ser países, escolas, enfim, podem ser cidades. Isso vai depender do objeto de estudo que vocês estão analisando. Neste caso da nossa disciplina, serão entendidos como empresas, tá? Empresa 1, empresa 2, empresa 1, 2 e 3, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos detalhar, né, essas três formas mais comuns de díades e tríades e a sua aplicação no contexto das organizações. Então, começando pela díade, né? As díades, elas são relações interorganizacionais que ocorrem entre duas organizações. Ponto. Então, a gente tem dois nós aqui, né, como nós vimos na aula passada, ou seja, dois atores interligados por uma aresta, por uma ligação, que representa um valor em si, que pode ser monetário, vai representar as transações que são feitas entre esses dois atores, certo? E aqui, como exemplo de uma díade, essas transações podem ser alianças estratégicas e joint ventures, que são as mais frequentes em relações de díades, tá? A principal relação, então, né, a principal com uma relação comercial, tipo business to business, realmente vai ser de negócio para negócio, entre empresas, de empresa para empresa. Está no estabelecimento de relações que apresentem um interesse comum, com níveis de interdependência e que buscam alcançar um ganho coletivo que não seria possível atuando de forma individual. Essa é a base de toda relação de cooperação, né? As empresas, elas chegam à conclusão de que elas não conseguirão atingir os seus objetivos sozinhas, então elas passam a estabelecer parcerias, atividades de cooperação, alianças, para poderem alcançar, então, esses objetivos, certo? Bom, ainda falando sobre díades, quando uma determinada organização ela quer atuar rapidamente em uma nova área do conhecimento ou ter acesso a novas tecnologias ou mercados, ela geralmente tem pelo menos três opções, tá? Que são essas três aqui, ó. Essas três bolinhas aqui. Então, esferas, né? A primeira delas, né, é comprar uma empresa que já atue naquele mercado. Então, se eu quero entrar, por exemplo, eu sou do ramo do aço, e eu quero entrar no ramo da construção civil. E aí eu quero, especificamente no ramo da construção civil, trabalhar com matéria-prima de cimento, por exemplo. Eu trabalho com aço, a minha indústria é de aço. Eu quero ingressar em outro mercado totalmente diferente ao que eu estou habituado, né? Que eu conheço. Uma das alternativas, por exemplo, é comprar uma empresa já atuante naquele mercado. Claro, isso vai envolver altos custos, né? A segunda possibilidade é encontrar um parceiro e constituir uma terceira empresa com o objetivo de compartilhar conjuntamente o risco. Porque o objetivo também não é só ter maiores ganhos, né? Também é compartilhar os investimentos que têm que serem feitos em pesquisa e desenvolvimento para gerar novos produtos e tudo mais. Mas, além disso, no caso aqui, compartilhar o risco de um novo negócio. Mas ainda nós temos uma outra opção, né? São três opções, que é formar uma aliança estratégica por meio da atuação colaborativa com um novo parceiro que também irá se beneficiar. Então, no primeiro cenário,
No primeiro cenário, a empresa vai comprar uma outra empresa que atue já nesse mercado. Vai ter um know-how, vai ter um conhecimento prévio sobre esse mercado, sobre os concorrentes, sobre o próprio funcionamento, os processos da empresa como um todo. Já a segunda opção oferece eu unir, né, duas empresas, afinal é uma díade, então são dois atores, duas empresas se unirem para construir uma terceira empresa em que então trabalhe com esse produto ou serviço que eu quero, né, que tem um objetivo, que a empresa tem um objetivo. Na terceira opção, ela vai ser sempre mais viável economicamente, porque os riscos são muito menores do que as duas outras opções, que é formar uma aliança estratégica por meio de uma atuação colaborativa com um novo parceiro e também se beneficiar da empresa, as duas empresas trabalharem nesse mesmo projeto. Unir forças. Então, não vai ter o dispêndio, né, de um custo muito alto, os riscos, consequentemente, serão menores, o impacto financeiro é menor, o envolvimento não, eu digo financeiro, mas não é só financeiro, é de recursos, de equipamentos, de edificações, né, de estrutura como um todo, de mão de obra, de maquinário. Então, tudo isso vai impactar quando se pretende, né, se propõe a fazer um novo projeto dentro de qualquer organização, dentro de qualquer empresa, de qualquer porte. Tá bom? Então, a terceira opção, ela é bem mais viável. E aí, eu tenho algumas considerações a fazer sobre essas três opções, né? Por exemplo, a expansão da empresa por meio de aquisições e fusões nem sempre é um caminho possível para a maioria das empresas, especialmente por envolver altos custos e altos riscos, além de eventuais barreiras legais. Vocês lembram daquela questão da Sadia e da Perdigão, que queriam fazer a fusão e foram impedidas legalmente? Porque se elas fossem, não me lembro se era quem queria comprar quem, mas uma queria comprar a outra. E elas foram proibidas porque juntas elas teriam um monopólio do mercado. Uma fatia muito grande acima, né? Enquanto empresas separadas, elas estavam dividindo o mercado. E monopólio é proibido por lei no Brasil. Então, era uma questão, né, que era bem preponderante aí. Por isso, é uma barreira legal que essa empresa, ela acabou sofrendo, tá? É um exemplo, tá? Tem milhares de outros exemplos que vocês devem ter. Também, pessoal, outra observação é que, de forma alternativa a essa questão, né, de aquisições ou fusões ou expansões, a formação de alianças e joint ventures poderá ser um caminho estratégico que envolve menores custos e riscos e que não afetam a autonomia e a identidade das empresas parceiras. Então, não necessariamente a empresa vai precisar despender, né, de criar outra empresa para poder fazer o projeto, desenvolver. Não, as parcerias ambas, né, vão se empenhar para trabalhar e desenvolver trabalhar em novas tecnologias, em inovação, em novos produtos, certo? Bom, nesse contexto, pessoal, a gente consegue ver, então, né, que as alianças estratégicas e a joint venture, elas são uma alternativa viável para parcerias que configuram uma díade. Elas têm pontos em comum, elas não são a mesma coisa. Uma coisa são alianças estratégicas e outra é uma joint venture. Mas elas têm pontos em comuns. Por exemplo, ambas elas são governadas por instrumentos contratuais. Não são relações de cooperação informais, elas são formais, estabelecidas por meio de um contrato, por meio de um estatuto, algum documento oficial que assinado, né, um termo de compromisso de ambas as partes. E envolvem acordos de longo prazo, com tempo suficiente para o alcance dos objetivos estratégicos, que na maioria dos casos é superior a 10 anos. Então, vejam, por exemplo, uma indústria de medicamentos, um laboratório, né, esses grandes laboratórios de fármacos. Quanto tempo eles não demoram, né, a gente viu o exemplo agora das vacinas, por exemplo. Quanto tempo não levaria para desenvolver uma vacina no processo adequado, com a segurança devida, né, de inserir uma vacina, que é um medicamento, no mercado. Então, esse processo ele foi totalmente condensado, né, diminuído, os protocolos de testes, inclusive em humanos. Primeiro são feitos testes em animais. Então, existe toda uma série de processos, de procedimentos que levam um tempo específico para amadurecer.
nesse caso, ele foi totalmente em função da pandemia, em função do investimento total que havia, né, dos governos e da necessidade urgente dessa vacina, eles conseguiram diminuir. Mas, normalmente, esse tipo de procedimento, ele demora muito tempo, demora anos, inclusive, para fazer os testes adequados, até mesmo para a empresa se garantir de que ela não vai sofrer processos em função do medicamento que vai causar problema nas pessoas. Embora a gente saiba que existam efeitos colaterais, mas esses efeitos normalmente eles são efeitos numa pequena porcentagem de consumidores daquele medicamento, enfim. Então, nesses 10 anos em que esse processo, esse projeto ou esse produto está sendo desenvolvido, isso gera custos para a organização, gera um risco muito alto de estar investindo e acabar não tendo resultado. Então, a união de duas empresas possibilita que eu diminua esse tempo, ou que eu pelo menos tenha maior garantia de que esse produto, de fato, né, ele vai ser algo significativo para a empresa. Ambos os arranjos, eles são constituídos por duas organizações que possuem algum tipo de competência ou recursos complementares. Então, normalmente, as empresas elas vão se aliar ou vão cooperar com empresas que podem contribuir para para o objetivo que ela almeja. Como, por exemplo, né, ele traz o livro do Rede de Cooperação Empresarial, esse aqui, do Balestrin e Verschoor, que é muito interessante esse livro. Ele traz o exemplo, tem um boxinho, né, que conta a história da Disney e da Pixar, em que a Pixar ingressou no mercado, né, mas ela não teve muito sucesso inicialmente, porque ela tinha uma capacidade muito grande tecnológica, nova no mercado, de produzir animação. Só que a Disney não tinha. Porém, a Pixar não tinha capacidade de distribuição, de produção e distribuição de desenhos animados, de filmes. Então, eles resolveram se unir, porque um tinha algo que o outro precisava também. Depois, claro, depois a Pixar foi ser comprada pelo Steve Jobs, que então foi investir de fato, né, na Pixar, na capacidade de produção desses filmes, e fez a parceria lá com a Disney. Certo, pessoal? Essa parceria ela durou alguns anos, tá? Durou em torno de 10 anos, mas depois ela começou a se degradar em função da divisão de lucros, do interesse das empresas, porque a Disney, ela tinha 85% dos direitos sobre os filmes, sobre os produtos derivados, né, que a gente tem lancheira, mochila, caderno, outros produtos, camiseta, roupas, outros produtos derivados, né, dos filmes. Então, não era somente dos filmes. Isso acabou gerando um conflito entre as empresas, né, e acabou, inclusive, fazendo com que o CEO da Disney, à época, fosse demitido. E culminou com a aquisição da Pixar pela Disney, um negócio que remonta em torno de 7 bilhões de dólares. Certo, pessoal? Então, a gente tem um processo, né, que iniciou, que durou longos anos, gerou uma série de produtos, que seriam os filmes, né? Aí tem o exemplo do Toy Story, que a série de filmes mais famosa, né, da Pixar, da Disney, mais representativa, porque foi que realmente deu um novo caráter para a Disney, que estava em decadência na época. A Disney enfrentava um sério problema, e inclusive com o sucateamento dos parques temáticos, aquele do Walt Disney. E esses filmes, eles fizeram com que acabaram fazendo investimento nos parques, levando a temática dos filmes para esses parques e deu uma reviravolta, né? Melhorou muito o desempenho de outros produtos da Disney, tudo baseado nesses filmes, desses produtos, né? Dessa fusão que as empresas fizeram. Então, por isso a Disney acabou investindo na Pixar e comprando. O que a Disney comprou? Ela comprou a Pixar? Não. Ela comprou a capacidade de desenvolvimento tecnológico na produção de filmes. E ambas tinham, cada uma entrou, né, com algum recurso complementar nessa relação, nessa dia entre essas duas empresas, certo? É um exemplo bem clássico e muito interessante nós observarmos, né? Porque cada uma tinha o seu ponto a oferecer e ambas ganharam muito com isso, tá? Então, aqui, bom, esse slide aqui é um trechinho do livro, tá? Que comenta justamente isso. Comenta a questão que as duas companhias, elas possuíam competências, né? Que uma necessitava.
que a outra necessitava. Então, elas decidiram unir esforços. Acabei de comentar com vocês, tá, pessoal? Então, dessa maneira, nós temos formas de alianças estratégicas específicas. Então, segundo Ishino e Gann, em 1996, as alianças estratégicas elas podem apresentar as seguintes formas: alianças pró-competitivas, alianças não competitivas, alianças competitivas e alianças pré-competitivas. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas as empresas elas não estão cooperando? Então elas cooperam e também são competitivas ao mesmo tempo? Sim. Lembrem que mesmo as empresas participando de uma relação de cooperação, de aliança ou joint venture, elas não perdem a sua característica, a sua essência individual. Então, elas estão cooperando para um determinado objetivo da organização, específico. Mas a empresa segue funcionando como um todo, né? Então, ela mantém essa relação de aliança competitiva, que vai remeter a um termo, né, que foi cunhado por Michael Porter, que é coopetição, que é quando as empresas cooperam e competem ao mesmo tempo. A gente vai ter uma aula mais adiante sobre isso, tá? É uma das últimas aulas. Então, nas alianças pró-competitivas, são alianças verticais entre o fabricante e seus fornecedores. Ou entre o fabricante e os seus distribuidores. Aí vai depender da etapa da cadeia de suprimentos, né? Pode ser entre o fabricante e os fornecedores ou o fabricante e os distribuidores. Nesses casos, as empresas elas se unem para aperfeiçoar produtos e geralmente não competem entre si, porque é uma relação vertical, em que um sempre vai estar no topo, né? No caso, é uma relação hierárquica, um depende do outro, não hierárquica no sentido formal, né? De uma empresa com chefe, depois as outras pessoas, as outras cadeias de comando que vêm abaixo. Mas uma relação hierárquica no sentido de que o fabricante ele necessita do fornecedor, obrigatoriamente. Mas o fabricante tem um padrão de qualidade, ele tem um padrão de conformidade dos seus produtos. Então, isso precisa estar alinhado com o meu fornecedor, porque ele precisa me fornecer uma matéria-prima, informação, tecnologia suficientes para que eu possa desenvolver as minhas atividades. Por isso que é uma aliança pró-competitiva, né? Eles se unem para, então, atingir o objetivo final da empresa. Alianças, e todos ganham, né? Sempre, já vimos isso na aula, é uma relação ganha-ganha. Não pode ser uma relação em que um ganha e o outro perde. Isso não é uma relação de cooperação. Tá? Isso é uma relação de competitividade tradicional de mercado. Alianças não competitivas é quando as empresas elas desenvolvem o mesmo tipo de negócio, mas nem por isso elas se veem como fortes concorrentes entre si. São alianças em que não há concorrência entre as partes, mas ao contrário, das competitivas exige alto grau de interação. Ou seja, elas desenvolvem o mesmo tipo de negócio, existe uma relação de cooperação, porque elas estão trabalhando em prol de algum objetivo específico da empresa, e exige comunicação. Esse grau de interação é comunicação, troca de informação e conhecimento entre as empresas. É, pessoal? Por isso são alianças que não são competitivas, embora sejam empresas que sejam, cada uma tem a sua característica, sejam empresas individuais. As alianças competitivas, nesse caso, né, serão competitivas. Apesar das empresas que adotam essa estratégia serem concorrentes diretas, formam alianças com alto grau de interação também. A possibilidade de aprendizado, ganho de escala e redução de risco e custos são as principais interações dos gestores das alianças competitivas. Esse é o modelo mais tradicional que nós encontramos, né? Quando as empresas elas se juntam, elas se unem em prol de um objetivo, e aí elas compartilham conhecimento, elas compartilham ali, elas dividem também, né? Aprendizado, reduzem os riscos, então exige também um alto grau de competição, mas de interação, exige um alto grau de interação, mas existe uma competitividade nesse tá? As alianças pré-competitivas, elas são formadas por empresas que não competem entre si num primeiro momento, em baixo grau de interação. Ao atingir o objetivo da aliança, as empresas passarão a fabricar e comercializar o produto gerado independentemente. Então, aqui nessas alianças pré-competitivas, é porque a relação de aliança ela vai se dar no momento da produção, da fabricação dessa nova tecnologia ou desse produto.
Depois que esse produto já está desenvolvido, é cada um por si. Por isso ela é pré-competitiva. Certo, pessoal? Então, essas são formas de alianças estratégicas que nós conseguimos perceber que as organizações elas desempenham. Aí isso tudo pode estar compactuado por meio de contrato, ou muitas vezes pode acontecer como a Pixar ali, estava tudo contratualizado, mas a relação entre as pessoas ela foi se degradando ao longo do tempo, em função de interesses e em função também da Pixar, no caso, né, se sentir prejudicada nessa relação de cooperação. Ela já achava que ganhava menos, que precisava ganhar mais, certo? Mais que a Disney, no caso. E aí acabou que culminou na compra de uma empresa pela outra. E é um de muitos exemplos, né? Nós temos, por exemplo, a Sony e a... É a Sony e a Samsung, eu acho que já disse esse exemplo para vocês, né? A Sony e a Samsung se juntaram para desenvolver uma tecnologia que superasse a tecnologia das TVs LCDs da LG. E aí, o que acabou acontecendo? Eles conseguiram desenvolver a tecnologia, só que depois, no final de todo esse processo, a Sony comprou a parte da Samsung que desenvolvia essa tecnologia, para ficar somente com ela, essa tecnologia, certo? Então, isso vai depender muito do interesse que as empresas têm, né, em manter uma tecnologia, em manter, ou pelo menos conservar esse conhecimento, esse desenvolvimento de tecnologia que foi trabalhado, que se perdeu tempo, que se investiu durante um período de tempo. Dentro dessa questão das parcerias, de alianças estratégicas, pessoal, a gente tem o Cummins e o Holmberg, 2012, eles apresentam dimensões que devem ser consideradas para a seleção de empresas parceiras. Então, vocês como administradores lá, no momento que tiverem que estabelecer uma joint venture ou uma aliança estratégica, existem aspectos que vocês devem observar na outra empresa, na empresa que pode vir a ser parceira de vocês, que são atividade relacionada, parceria relacionada, aprendizagem relacionada e risco relacionado. A gente vai ver o que é cada um deles mais claramente, tá? A atividade relacionada refere-se a atividades específicas em que uma aliança ou joint venture será formada, considerando que as empresas elas podem obter vantagens de sinergia, combinando recursos complementares e competências entre as empresas parceiras, que é o caso da Disney e da Pixar. Cada uma tinha algo a oferecer para essa parceria poder dar certo. Sem uma sem a outra não teria condições de chegar ao resultado que eles chegaram, certo? Então essa é a percepção de valor, a dimensão que nós temos em relação à atividade que vai ser desenvolvida a partir dos conhecimentos ou da agregação de valor de cada uma das empresas. Depois a gente tem a parceria relacionada, e diz que o sucesso de uma aliança ou joint venture depende de um efetivo e eficiente alinhamento entre os parceiros envolvidos. Mesmo que uma perfeita equivalência de benefícios mútuos seja quase impossível, porém, algumas formas de reciprocidade devem existir. Ou seja, os parceiros eles precisam estar alinhados no objetivo fim dessa parceria. E aí vai entrar aquelas questões da teoria das firmas que eu falei para vocês, né? Que, por exemplo, essa relação ela precisa ser livre de oportunismo, livre de egoísmo, livre de algumas questões não profissionais que comprometem a relação de cooperação. No momento em que as empresas elas se dispõem a trabalhar de maneira cooperativa, elas precisam dar a cada uma a sua contrapartida. Não necessariamente pode ser igual à atividade relacionada, em que cada uma contribui com alguma coisa. Pode ser, por exemplo, a fabricação de um carro, um design, uma tecnologia de motor diferente, uma cor. Vai depender muito do objetivo fim da empresa, né, da atividade fim da empresa. Mas isso precisa ser observado. Essa relação, né, de confiança entre as empresas precisa existir. E é isso que trata a parceria relacionada, tá? Ambas empresas vão ganhar com isso. Então, isso precisa estar bem claro, né? O comprometimento de cada uma das organizações. A aprendizagem relacionada, né, tem a ver com relação a que a maioria das empresas elas envolvem algum grau de aprendizagem entre os parceiros como um importante elemento no seu projeto. Em muitas alianças, as organizações falham ao adquirirem ou compartilhar efetivamente o conhecimento.
Pesquisas apontam que gestores podem falhar para avaliar adequadamente o conhecimento necessário para a aprendizagem completa, mesmo quando eles tomam posse da fonte do conhecimento. Então, pessoal, aqui a questão da aprendizagem tem muito a ver com aquela questão anterior da parceria. No momento em que se estabelece uma relação de cooperação, é implícito, que vai haver uma troca de conhecimento. É necessário que as duas empresas abram as suas portas e falem, né, relacionadas ao produto que está sendo desenvolvido, que está em questão na aliança, né? Não é sobre tudo da empresa, é sobre aquilo que está relacionado à aliança ou joint venture em questão, certo? Mas essa troca de informação, de conhecimento, ela precisa acontecer. E muitas vezes ela acontece distorcida ou acontece demais e acabam acontecendo, né, situações erradas. Normalmente isso vai ser positivo, quando a empresa ela consegue proporcionar um determinado tipo de conhecimento para o grupo, e o grupo, então, passa a pensar de maneira um pouco mais evoluída, né, com maior conhecimento. Nós temos também a questão do risco relacionado. E aí vai ser o risco relacionado às próprias ações, né, desenvolvidas pelas empresas. Os riscos da parceria, eles contemplam aspectos ligados ao desempenho, pois alianças e joint ventures podem ser criadas baseadas em metas de desempenho irrealistas. Aí as empresas podem taxar, né, de que elas, como elas estão trabalhando entre duas, elas podem alcançar uma meta muito, muito menor de tempo, por exemplo, ou muito menor de custos, e acabarem planejando fora da realidade. Derivadas de objetos e aspirações das partes que estão simplesmente muito para fazer o negócio. Outro que pode ser ligado à competição, a gente, em que o parceiro pode se tornar um competidor, que é aquele caso lá que a gente viu das alianças estratégicas, né? Esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, das alianças pré-competitivas, ou das próprias alianças competitivas, em que a aliança ela está relacionada somente no desenvolvimento, depois é do produto, depois é cada um por si, tá? E também outro risco relacionado que pode ser considerado podem estar ligados à assimetria de informações, que é relacionada à aprendizagem relacionada, né? E à própria imagem quando o parceiro tiver alguma conduta imprópria no contexto de negócio. Então, além de tudo isso, né, nós considerarmos, acho que os riscos relacionados são os que mais têm itens a serem observados nessas relações de cooperação, porque realmente os riscos existe um ganho, um benefício muito grande das empresas trabalharem de forma cooperativa, mas na mesma medida em que nós temos uma possibilidade de ganhos maiores, nós também temos riscos que estão relacionados a essas ações. Tá? Depois, vamos falar das tríades. Tríade, se díade são 2 atores, uma tríade vai ser 3 atores, tá? Então, tríade é um conjunto de 3 unidades, intimamente relacionadas como podem ser 3 pessoas, 3 empresas, 3 objetos, e mais abstratamente 3 ideias ou 3 conceitos. No caso aqui da nossa disciplina, a gente vai estar trabalhando sempre, né, 3 atores serão empresas, tá? George Simmon foi um sociólogo alemão, foi quem apontou a relevância desse terceiro ator, desse terceiro elemento nessa relação entre as empresas, e analisou as diferenças fundamentais entre díades e tríades, ou seja, ele analisou que quando as empresas estão num formato de rede em díade, ou seja, 2 empresas, as relações se dão em determinado caráter. Já quando ela se dá em tríade, ou seja, tem mais um elemento nesse jogo, esses players, né, esses jogadores, eles acabam tendo atitudes diferentes. As relações, lembram aqui que eu falei para vocês que essas arestas aqui, elas são relações, elas têm um valor agregado aqui, que é trocado entre essas empresas. E esse valor, ele pode ter um valor totalmente diferente do que aquele assumido lá na díade, de aliança estratégica ou joint venture, tá? Aqui vai ter uma outra configuração. E os atores passam a ter papéis diferentes dentro da rede. Não vai ser só uma relação de uma empresa com outra empresa e tentando atingir um objetivo, uma meta, criar um produto ou um serviço específico, ou uma tecnologia, uma inovação. Cada um desses aqui vai assumir papéis diferentes e a gente vai ver quais são. E só aqui para comentar
Essa figura aqui é uma tríade com um buraco estrutural, que a gente já viu na última aula, tá? Que é quando eu tenho 3 atores, mas não existe uma relação entre 2 atores, ou 2 clusters, né, que seriam agrupamentos de atores, que aí é num contexto de uma rede maior. Então, aqui eu tenho, se eu não tenho ligação entre o B e o C, o A está intermediando a relação entre a empresa B e a empresa C. Então, o A tem um papel diferente aqui, ele não vai ter um papel igual lá na díade, tá? E já quando eu tenho também uma tríade sem buraco estrutural, quer dizer que eu tenho aqui, eu não vou ter intermediação, mas os atores, as empresas, elas vão passar a ter papéis diferentes. Então, tudo vai depender da configuração da rede, como ela está estabelecida. Lembrando que um buraco estrutural, ele representa uma oportunidade de uma empresa que já faz parte dessa rede assumir esse papel aqui. Tá? E de obter ganhos ao desempenhar esse papel de relação entre entre a empresa B e a C. Então, a abordagem de Burt, né, em 1992, para buracos estruturais, é de que a competição e a cooperação, elas ocorrem quando os players, que é a linguagem utilizada, né, que seriam cada uma dos atores ou das empresas, tem relações estabelecidas com outros. Conforme as conexões se formam entre os jogadores, buracos estruturais se abrem ou se fecham. Então, essa rede ela é dinâmica, ela não é estática. Ela não é assim, por exemplo, existe um buraco estrutural, isso que não vai ser suprido, não vai ser relativizado. Não, pode haver. Isso vai depender das relações que se dão entre as empresas e da evolução dessas relações ao longo do tempo, tá? Do posicionamento de mercado que essas empresas vão assumir dentro dessa rede, dentro dessa tríade, tá bom? Os buracos estruturais, eles representam, então, oportunidades de acesso à informação e de controle da própria rede. Jogadores com melhores conexões conseguem se posicionar nos buracos estruturais existentes entre 2 atores. Tá? Isso pode vir a acontecer ou não, não é uma regra, tá? Nesse contexto, pessoal, nós temos papéis, né, que eu já falei para vocês, dos atores desempenhando dentro dessas tríades. Dessa forma, nós temos tipos de intermediação. Então, quando os atores eles são empresas ou grupos de pessoas, é possível que os chamados terceiros atores possam desempenhar diferentes papéis em tríades. Para facilitar esse entendimento, Gold e Fernandes, 1989, eles descreveram 5 diferentes papéis de intermediações por empresa. Vamos ver quais são. São estes aqui: de coordenador, gatekeeper, representante, consultor e conector. Isso tudo vai depender. Como é que eu sei? Vai depender da seta aqui, pessoal. Lembra que eu falei na última aula que existiam relações bilaterais ou unilaterais, ou seja, de uma pessoa para outra, não necessariamente, por exemplo, tem a Maria e José. A Maria, vamos mudar o exemplo, vou colocar a empresa. A empresa A e a empresa B, certo? A empresa A tem relação com a empresa B, estabelece uma relação de cooperação em determinados produtos, desenvolvimento de produtos com a empresa B. Mas a empresa B, e aí teria que ter a empresa C, porque é uma tríade, né? A empresa A, B e C. Então, a empresa A, ela tem uma relação com a empresa B, mas a C não tem relação com a empresa B. Essas relações, elas configuram situações que podem ser de uma empresa para outra. Nesse caso, ela não vai ser recíproca, ela somente de uma empresa para outra. Ou ela pode ser recíproca. Quando essa relação ela vai e volta. A empresa A afirma que tem relação com a empresa B, e a empresa B afirma que tem relação com a empresa A. Então, é das duas partes. Aí ela é bilateral, ela é dos dois lados, ela é recíproca. Se ela é unilateral, é só de uma empresa para outra, de um lado para outro. Isso tudo influencia a posição, o significado ou a atuação desse ator dentro da rede. E aí eles podem acionar, né, podem desenvolver algum desses 5 tipos de papéis aqui, de tipos de intermediação na rede. Então, o A, que é o tipo de intermediação coordenador, é quando o terceiro ator, ele age para reforçar a interação entre as empresas. Então, ele reforça uma relação positiva de interação entre as empresas, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho esses 2 nós,
Esse nó aqui, ele acaba fazendo esse reforço de interação entre esses dois nós que não estão conectados, certo? Depois eu tenho o gatekeeper aqui, que é o B, é o terceiro setor, tem o poder de decidir se repassa ou não uma informação ou oportunidade de uma empresa para outra. Então, ele pode decidir, aqui ele recebe essa informação, mas ele pode decidir se repassa ou não para a próxima empresa, certo? Depois eu tenho aqui o representante. O representante é o C, né, que é o terceiro ator, ele age de forma oposta ao gatekeeper, pois o seu interesse é divulgar e passar adiante uma informação ou oportunidade, e não suprimi-la, não barrá-la, tá? O consultor, que é a D, a função principal desse ator, desse terceiro ator, é a mediação das possíveis relações empresariais. Eu não sou de relações já existentes, são de possíveis relações que podem vir a acontecer. E o conector se assemelha muito com a ação de um corretor, cujo ganho se dá com a ligação dos outros dois atores. Então, ele une, né, os outros dois atores. Não é como o primeiro, né, que ele reforça a interação. O conector, ele une de fato, né? É uma relação que vocês conseguem ver aqui que ela é recíproca entre todos os atores, tá? Entre o A com B e o A com C. E isso acaba reforçando a relação da rede como um todo, conectando esses atores de maneira efetiva. Certo, pessoal? Era isso, então, por hoje. Eu espero que vocês entendam um pouquinho, né, mais sobre o universo das relações, né, o que é uma estratégia, uma aliança estratégica, o que é uma joint venture, por que elas são relações formais, contratualizadas, por meio, né, de contratos, de estatutos estabelecidos entre as empresas. Ao mesmo tempo, entender que quando eu tenho dois atores numa rede, numa relação, eu tenho um tipo específico de relação entre essas empresas. Quando eu tenho mais a soma, né, o acréscimo de mais um elemento, um simples elemento nessa relação, a configuração das relações ela muda totalmente. Porque vai envolver mais um grupo de pessoas ali, mais uma empresa, mais um ator que também quer ganhar, também quer participar dessa relação de cooperação entre essas empresas. Certo? Que vai contribuir da maneira que ele achar mais conveniente. Pode ser alguma daquelas 5 formas ali que a gente acabou de ver. Certo, pessoal? Era isso por hoje, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.